Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o profeta Eliseu e indiretamente falar também do profeta Elias. E a história de Eliseu me chama muita atenção na parte em que ele está com a mulher sulamita, né? E lá em 2 Reis 4:8 fala sobre essa história. Começa dizendo: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. E começando a analisar essa parte aqui, eu fiquei pensando, essa mulher era rica. Só que ela entendia, em cada refeição que o profeta ia ali, eu penso que ele não iria ali só para comer, mas ele também devia falar da palavra de Deus, falar das experiências que ele vivia. E eu acho que isso edificava muito mais aquela mulher do que ela ser rica. E ela utilizou dessa sua riqueza para fazer um bem para esse profeta. E aí diz lá no 10, assim: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher, ela colocou apenas a cama, que seria lugar de dormir, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Isso me remete a que ela entendia a vida daquele homem. Ela entendia que a vida dele, para a vida dele bastava só ter uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, porque a vida que ele tinha no quarto era uma vida de intimidade com Deus. Ele orava, ele lia a Bíblia, ele estudava mais, buscava mais conhecer o Senhor. Então para ele bastava aquilo. Porque como diz lá em Mateus 6:6, quando você for ao seu quarto, tranque a porta e fale ao seu pai que te vê em secreto. Eu acho que Eliseu tinha muito essa vida do secreto com Deus. Eu creio que o quarto de Eliseu era um quarto que tinha uma atmosfera diferente. E ele ficava no segundo andar, onde ninguém vinha, sabe? Era só realmente ele e Deus naquele lugar. Então eu creio que essa mulher entendia isso. E para Eliseu só bastava isso também. E quantas vezes a gente coloca tantas coisas no nosso quarto, na nossa vida, quando apenas uma é necessária. Assim como Marta, que buscava, vamos arrumar a casa, vamos fazer tudo para o Senhor. E Jesus fala para ela que apenas uma coisa bastava, e Maria tinha entendido qual era essa coisa, que era estar na presença de Deus, que era estar com intimidade com Deus. Mais tarde, aconteceu de que o filho dessa mulher morreu. E diz no versículo 21 que ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Que sentido teria seu filho morreu e você colocar ele dentro de um quarto de um profeta? Isso me faz pensar que ela sabia que naquele quarto tinha poder. E que apenas de colocar ali, ela já tinha fé de que algo poderia acontecer. Tanto que ela foi ao encontro de Eliseu. Mas antes disso, ela colocou o filho dela no quarto dele. Isso me remete a que o nosso quarto, a nossa habitação, aonde a gente estiver, é lugar de poder de Deus. E as pessoas precisam entender isso, precisam buscar isso. Sabe aquelas pessoas que, quando estão em momentos difíceis, ela corre pra você? É porque ela entende que você é um quarto de adoração a Deus. Ela entende que a sua vida é devocionada a Deus. E é você que pode trazer uma estratégia para ela. Só estar na presença do Pai, ou seja, no quarto que é seu e tem a presença do Pai, algo pode acontecer. E aí ela se encontra com Eliseu, versículo 29, fala assim: então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando ela chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Isso me faz pensar, e depois se você for ler o resto da história, Geazi toca no menino com o cajado, só que não sai cura daquele cajado do toque de Geazi naquele menino. Isso me faz pensar que a gente nunca pode mandar alguém despreparado para fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Geazi, a gente vê depois na história
em outra história, que ele queria lucro, que ele queria dinheiro, que ele ainda não havia entendido o porquê ele estava seguindo Eliseu. Ele ainda não havia entendido todos os milagres que Eliseu fazia, tudo aquilo que Eliseu falava e abençoava outras vidas, ele ainda não tinha entendido nada disso. Então como ele poderia tocar e sair dele cura para uma vida, sabe? E aí Eliseu chega naquele lugar, e aí as coisas são bem diferentes quando Eliseu chega. No 33 fala, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu fez a principal coisa que deveria fazer. Geazi achava que o tocar o cajado no menino iria trazer cura, quando na verdade é uma oração junto com o cajado que pode trazer cura. Entende? É muito mais profundo do que apenas um cajado. O cajado não tem poder de fazer nada, de realizar nenhuma cura. Então a gente percebe que não é o cajado que faz, não é a minha mão que faz, não é a minha vida de dedicação a Deus que faz, mas é o poder da minha oração. Isso me leva a crer também que nós somos capazes de ressuscitar dos mortos quando nós temos uma vida de oração. Quando a gente realmente se dedica a Deus, sabe? E não digo mortos no sentido total da palavra de realmente mortos, mas eu digo mortos também no sentido de frieza espiritual, de não entender o agir de Deus, de não entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas, nas vidas dessas pessoas, sabe? Nós somos capazes de ressuscitar. Assim como Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos e houve vida, e houve fôlego de vida de novo, a gente também pode fazer. E depois, de ter orado ao Senhor, ele deitou-se sobre o menino, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Essa parte da história é interessante, porque Eliseu, ele faz um ato que Elias antes fez. Elias, quando foi ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, ele fez a mesma coisa. Ele se debruçou sobre a criança e através daquele ato dele, ele aqueceu o corpo daquela criança. E aí houve cura, houve ressurreição, houve um novo fôlego de vida. Então isso mostra que a nossa vida aquece outras vidas, aquece vidas frias e mortas. Sabe, através da nossa vida, vidas podem ser restauradas, ressuscitadas para o Senhor. E me chama a atenção Eliseu imitar ao seu mestre, sabe, aquele que lhe deu todo o ensinamento. Isso mostra também que a gente deve seguir aquilo que os mestres na fé ensinaram, que dá certo. Porque eles tinham uma vida com Deus e aquilo funcionou, e com a gente também vai ser a mesma coisa. Então sigam os mestres da fé. Mas hoje em dia, sabe o que a gente quer seguir? Aqueles cantores que cantam músicas super pra lá de sem noção. A gente quer seguir aqueles escritores que falam sobre N besteiras. E qual é o sentido, sabe, de a gente estar imitando a eles se eles não fizeram nada de extraordinário? Mas a gente tem o maior mestre de todos, que nos ensinou, que foi Jesus. Ele veio, se tornou humano, sofreu tudo que um humano poderia sofrer e muito mais para nos mostrar o exemplo, para nos mostrar que é capaz de vencer tudo aquilo. E assim também ele nos dá pessoas na nossa vida para se tornarem mestres para nós, para se tornarem exemplos para nós. Seja um líder da nossa igreja, seja o nosso pastor, nosso bispo, seja amigos que têm mais experiência com Deus do que a gente, ou têm experiências diferentes também. Ele bota pessoas desse tipo para estar na nossa vida, para ser mestres no ensinamento pra gente. E para finalizar, como eu disse, ele vai falar indiretamente de Elias. E lá na passagem que Elias cura o filho da viúva, ela depois diz assim: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Essa viúva, ela entendia que a palavra que saía da boca de Elias era uma palavra vinda de Deus. E que por ser a palavra de Deus, era a verdade. Então, que as nossas palavras sejam a verdade vinda de Deus. Que na verdade as nossas palavras sejam guiadas pelo Senhor. Porque tem um versículo que fala que
o Senhor nos daria as palavras certas a falar. E aí eu te pergunto, o que tem saído da sua boca? Sabe? Será que você tem esse poder para profetizar? Será que você tem essa vida que dá para profetizar sobre outra vida? Fique com essa palavra. Até a próxima.